Olá meninas, tudo bem? Eu estou hoje começando com vocês o estudo das disciplinas espirituais. E para começar, vamos à primeira disciplina, que é a meditação ou contemplação. Mas o que é isso, meditação? Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Naquele dia que você chega em casa cansada, você recorre a um miojo para poder comer, para poder matar a sua fome? Ou você procura uma pizza congelada no freezer? Ou ainda você liga para o lanche, faz um pedido para que todo mundo possa comer e você não precisa fazer o jantar? Já aconteceu isso com vocês? Então, esse tipo de alimentação rápida nós chamamos de fast food. E ela vem para nos socorrer naqueles dias que nós estamos cansadas, ou estamos atrasadas, com pressa, ou estamos passando mal. Mas esse tipo de alimentação, se consumida todo dia, ela vai fazer de nós pessoas doentes. Ela vai nos tornar desnutridos. Muitas pessoas são obesas, estão acima do peso, mas ao mesmo tempo são desnutridos, têm anemias. Por quê? Porque o ganho de peso deles é pelo excesso de comida ruim, pelo excesso de fast food. E então a meditação, assim como qualquer outra disciplina espiritual, é aquele prato de arroz com feijão, salada e carne. É aquela comida que nós devemos comer no dia a dia para que fiquemos bem nutridos, para que sejamos pessoas saudáveis. E as disciplinas espirituais não são o fast food. Não é aquela palavra que nós pegamos pronta no YouTube. Não é aquele momento rápido de louvar ao Senhor nos cultos de domingo. As disciplinas espirituais é aquele prato que nós preparamos com as próprias mãos, bem colorido, para nos dar saúde. E a meditação, ela nos traz para esse lugar de nutrição espiritual. A superficialidade espiritual, ela acontece quando nós buscamos a satisfação instantânea, como eu falei no caso do fast food. Existe também o fast food espiritual, que é você sempre estar acessando coisas que outras pessoas buscaram em Deus. Você se alimentar só daquilo que outras pessoas conquistaram buscando em Deus. Nós precisamos sair do automático e também termos acesso a palavras que Deus traz diretamente para a nossa vida. As disciplinas espirituais da vida nos convidam a sair da superfície e a morar nas profundezas. Todas as disciplinas espirituais não podem cair numa caixinha de regras para se tornar mais uma regra cansativa, mais uma responsabilidade. Cada disciplina, ela só vale se ela for praticada com prazer, com contentamento e com alegria. Porque senão se torna mais uma obrigação religiosa. E não é isso. A disciplina espiritual da meditação, ela tem o intuito de fazer com que a nossa intimidade com Deus aumente no cotidiano. Não é através do esforço da nossa carne, do nosso braço, que nós vamos conseguir ter uma vida de constância espiritual. Muitas mulheres começam muito empolgadas alguns projetos com Deus. Começam um devocional, começam um período de jejum, um propósito de oração na madrugada, mas com o passar dos dias, algumas acabam abandonando seus propósitos, porque não conseguem manter a constância e ainda se sentem culpadas. Mas nós não podemos esquecer que não é através do esforço do nosso braço que nós vamos ter uma vida espiritual constante. Por isso que nós precisamos diariamente pedir a Deus graça para não desistir, pedir ao Espírito Santo forças para não desanimar, porque a Bíblia diz que até o desejo de adorar a Deus vem dele. Então nós precisamos dele até para a gente ter desejo de ter uma vida de constância espiritual. Os nossos dias estão cheios de barulho, de pressa,
multidão de afazeres e compromissos. Como nós podemos falar de meditação nos dias de hoje? Nós precisamos estar dispostas a descer ao silêncio para ouvir a voz de Deus e a obedecer. Quando Deus fala com alguém através de um pastor ou de um pregador e nós ouvimos a mensagem daquela pessoa, é mais fácil para nós desobedecermos. Mas quando nós temos coragem de buscar a voz de Deus para tomar alguma decisão e Deus nos dá uma palavra, nós não podemos desobedecer. Por isso que muitas vezes nós fugimos dessa face a face com Deus, porque nós temos medo daquilo que Ele vai nos pedir, medo de a gente não conseguir obedecer. E nós precisamos estar dispostos a silenciar, parar e ouvir o que Ele quer dizer. Jesus, ele tinha um hábito constante. Ele se afastava, ele ficava sozinho para falar com Deus. Se Jesus precisou passar uma noite inteira orando para poder escolher os 12 discípulos, por que nós não paramos às vezes 5 minutos para orar antes de tomarmos importantes decisões na nossa vida? Quantas escolhas eu e você fizemos sem consultarmos a Deus e lá na frente nós nos arrependemos e pensamos, nossa, por que eu não orei? Por que eu não busquei em Deus a resposta? O Espírito Santo, meninas, ele está vivo, ensinando e guiando os seus filhos. E você, está disposta a ouvi-lo? A Bíblia fala sobre as profundezas das riquezas de Deus. E para nós encontrarmos tesouros que estão escondidos nas profundezas, nós precisamos cavar. E a meditação é a primeira disciplina espiritual que nós vamos estudar. E ela é como se fosse uma pá que nós usamos para cavar esses tesouros escondidos. A meditação ela pode ser feita em qualquer momento do seu dia. Você pode estar lavando louça, cozinhando, varrendo, ou quando todos da casa estão dormindo. Ela faz com que você e Jesus passem a andar juntos e a conversar sobre todas as coisas do seu dia. Através da meditação, você consegue parar e decidir, sendo orientada pelo Espírito Santo. A fazer o quê? A fazer coisas do seu cotidiano, como, por exemplo, lidar com o temperamento do seu marido, a educar e corrigir os seus filhos, administrar o seu dinheiro para não cair no cheque especial, a como responder aquela pessoa difícil do seu trabalho, aquele parente inconveniente. A meditação, ela não funciona através de intermediários. Ninguém pode fazer isso por você. Somente você pode fazer isso com Deus. Então, como a gente deve meditar de forma prática? Lembre-se de que quando temos vontade, fazemos o tempo aparecer e que precisamos pedir constantemente ao Espírito Santo: vem, Espírito, incendeia o meu coração para estar disposta a estar a sós contigo. Quando você tiver possibilidade de tempo, sente-se de maneira confortável, de uma forma que te distraia o mínimo possível. Elimine as distrações dos seus olhos e foque a sua atenção somente em Jesus. Ou seja, nada de trazer o celular para o seu momento com Deus. Concentre o seu corpo, a sua mente e o seu espírito na presença de Deus. Você pode separar um versículo e meditar só sobre ele. Você deve trazer esse versículo para a sua vida pessoal. Pense nele como se fosse escrito exclusivamente para você. Não é momento de você pegar aquela página da Bíblia, aquele salmo, e ler superficialmente, não. É momento de você se atentar a uma pequena passagem bíblica e ficar pensando nela. Tente imaginar como são as pessoas que estão ali. Tente imaginar os sons daquele lugar. Tente imaginar a temperatura. Será que está calor? Será que é dia? Será que é noite? Use a sua imaginação para você sair de uma leitura fria e distante. Tente ir ao profundo das Escrituras e peça ao Espírito Santo a revelação.
Se o Senhor ministrar alguma coisa ao seu coração enquanto você estiver meditando, tenha por perto um lápis ou uma caneta e um caderninho, para você anotar tudo aquilo que Ele te falar. Outra maneira de você meditar é observar a natureza, o som dos pássaros, a forma das flores, observar os menores insetos que Deus criou e conseguir enxergar o Senhor na criação. Eu quero te dizer que a meditação é simplesmente você se desligar do barulho que há do lado de fora e se conectar com o seu Pai do lado de dentro. As maiores conversas que eu tive com Deus até hoje foram lavando a minha louça, ou lavando o meu banheiro, ou varrendo a minha casa. Muitas vezes eu não consegui sentar e fazer esse processo de meditar em um versículo. Só que quando a gente está com o Senhor conectada, Ele mesmo traz uma passagem na nossa mente. A gente lembra de alguma coisa que alguém falou, a gente recorda de um texto que a gente leu, e a gente ali lavando a louça fica meditando naquilo. E aquelas palavras deixam de ser apenas palavras e passam a ser verdade de Deus para a nossa vida. Eu quero te dizer que você não desanime nas primeiras vezes que você tentar se concentrar em Deus durante o seu dia. Nós não fomos treinadas para fazer isso desde pequenas. E muitas de nós têm um temperamento mais agitado, têm uma rotina de vida muito difícil de conseguir se concentrar. Mas eu quero te pedir, não tem problema você achar difícil. Não desanima, persista, tenha paciência com você mesma. Você precisará insistir para praticar. É como uma pessoa que rema contra a maré. Ela precisa fazer um esforço. E você vai conseguir alcançar as profundezas dos tesouros de Deus, se você não desistir.